Ok, pessoal, então esse é o nosso quinto vídeo, né, do módulo assíncrono, né, gravado, a parte de gestão da segurança da informação, né, gestão de riscos, que naturalmente será complementado pela parte de cybercrimes que nós vamos fazer de forma síncrona. Tá legal? Na verdade, os dois módulos eles têm muitas interseções. O que nós vamos ver na parte de cybercrimes é um deep inside na parte de tecnologia, né? Mas é óbvio que não podemos esquecer da parte de pessoas e a parte de processos. Então, esse módulo assíncrono ele serve para deixar bem claro, né, a importância no contexto de um ciclo de gestão de risco que nós tenhamos também preocupações atinentes à parte humana e à parte de processos. Mas, sem sombra de dúvida, a parte de cybercrimes vem crescendo absurdamente, cada vez mais, e foi bastante importante que eu pudesse ter essa oportunidade síncrona, né, de discutir esse assunto com vocês. Então, vamos lá, rapidinho agora, esse quinto vídeo é bem rápido e o assunto também é bem objetivo. Ok? Bom, então nós agora vamos falar da última parte dos entregáveis, na verdade a segunda, né? Nós temos dois entregáveis no contexto da nossa gestão da segurança da informação, da gestão de riscos. É a política de segurança, que é um instrumento cotidiano, um instrumento preventivo, né? E nós temos o plano de continuidade dos negócios, que é um mecanismo reativo, tá certo? E que serve exatamente para aquelas situações onde o impacto decorrente de um incidente ele seria de nível crítico ou vital, ou seja, ele poderia conduzir a empresa a uma crise, né, que ela teria, digamos, impactos não aceitáveis pela área de governança, inaceitáveis no caso, tá certo? Então, para essas situações, para esses casos, nós usamos o plano de continuidade dos negócios. É reativo, conforme eu já falei, são os plano B, né, que a gente cria planos B, né, que a gente cria para situações de alta criticidade, ou seja, com efeitos impactantes muito relevantes para a saúde da empresa, né? Então são soluções alternativas para que determinados processos da empresa permaneçam operacionais mesmo numa situação de crise, tá ok? Uh, eu tenho usado uma estratégia que é a que tem me parecido a mais adequada, que é a seguinte: ao invés de desenvolver os planos de continuidade para os ativos, como vem sendo feito principalmente pelo pessoal da área de engenharia, posso falar com tranquilidade porque eu sou engenheiro, então eu sei que o que a gente aprende na engenharia é o disaster recovery, que é apenas uma parte do plano de continuidade. Além da recuperação dos ativos, nós também temos a parte de administração de crise e nós temos a parte de, mais importante, inclusive, das três, a continuidade operacional, que é aquela onde você propõe um mecanismo alternativo para poder continuar prestando o serviço, para continuar operando o processo alvo da minha solução de gestão de risco. Ok? E fundamental isso aqui, essa é a minha principal mensagem para vocês, fundamental que esse planejamento ele tenha. Primeiro, ações de administração de crise, ou seja, ações organizacionais, aonde você, por exemplo, indica quem são os personagens, né? Não os atores, né? Os personagens que vão efetivamente cumprir determinados papéis na solução de contingência. Por exemplo, quem é que define que nós estamos numa solução de contingência? É aquela pergunta que a gente faz. Quem é que aperta o botão lá para dizer que, olha, estamos em contingência, vamos ter que acionar medidas radicais, tá certo? Parte de comunicação também, a administração de crise é fundamental. As empresas têm pouquíssima habilidade para lidar com isso, que seria basicamente a indicação de um personagem responsável por conversar com a imprensa, por conversar com os colaboradores, conversar com os acionistas, enfim, alguém que possa passar tranquilidade, né, para os meus stakeholders de que, apesar da empresa estar passando por uma crise, a continuidade está em andamento e nós podemos reportar as ações tomadas através desse canal. Então é fundamental. A administração de crise é basicamente isso: ações organizacionais e ações de comunicação. Tá certo?
Fundamental. Isso nunca a gente encontra isso num plano de continuidade legado, né? As ações de continuidade operacional, como eu falei, são as mais importantes desse planejamento. Por quê? Porque elas focam no processo. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um processo que é dependente de um servidor, né? Eu sei que se esse servidor cair, se ele ficar fora do ar, eu vou ficar sem essa atividade. Então, é fundamental que eu tenha uma replicação ou, no mínimo, um backup pronto para ser colocado no ar imediatamente em caso de indisponibilidade do recurso principal. Tá certo? É claro, isso tem que ser discutido, tem que ser, as várias possibilidades têm que ser colocadas em comparação com o orçamento, né, e tudo mais, e principalmente a demanda de urgência na recuperação. Né? Porque a gente sabe que quando um recurso fica indisponível, os lucros, ou melhor, o faturamento já pode ser imediatamente cessado. Então, isso tudo tem que ser mapeado, tem que ser documentado para que a gente possa idealizar ações de continuidade operacional compatíveis com a importância daquele processo para o negócio da empresa. Certo? E o terceiro, que é o que a grande maioria de nós conhece, principalmente quem é da engenharia, que é a recuperação de desastres, que seria basicamente a recuperação dos ativos principais, né? Mas aí a gente acrescenta, além disso, algo fundamental, que são as lições aprendidas, ou seja, a coleta de informações, aquelas informações que nós vimos lá no diagnosticar, lembram? Quando eu falei para vocês a importância de a gente criar um controle que permita a captura de informações de um incidente para que eu possa corrigir as falhas e evitar que isso volte a acontecer. Então, o meu plano de recuperação de desastres, ele é não só a recuperação dos ativos afetados, os ativos principais, né, naturalmente é ativo, então é investimento da empresa, mas também o retorno à operação normal, logicamente, quando as coisas estiverem novamente recuperadas no ar, né? E as lições aprendidas. Eu, inclusive, adotei uma estratégia que é a seguinte: a indicação de um gestor de cada crise. E a crise ela só é encerrada quando as ações corretivas são efetivamente implementadas pela empresa. Então, muitas vezes, por falta de orçamento, a empresa vai ficar lá 6 meses, 1 ano, com uma crise aberta, que vai ser discutida a cada reunião do Comitê Gestor de Segurança da Informação, tá certo? Para verificar quais foram os esforços feitos para se corrigir os problemas e tudo mais, enfim. Então, essa é uma estratégia que costuma funcionar bastante, certo? Outra coisa também que a gente adotou e tem usado bastante na orientação de empresas é o budget único para a continuidade dos negócios. Por quê? Porque a gente percebeu que determinados setores têm uma percepção mais nítida, mais viva de situações de contingência. É o caso, por exemplo, da área de TI. A gente aprende o tempo todo isso em faculdade de TI, né, sobre a vulnerabilidade, né, a delicadeza dos nossos ativos, a susceptibilidade que nós temos de perder um servidor por um problema banal, às vezes, um código malicioso, um ataque de negação de serviço, coisa parecida. Então, o que a gente observa é que os recursos da empresa para a continuidade de negócios costumam ser concentrados em determinadas áreas e não em outras. Então, a gente adotou a estratégia de tirar a atividade de continuidade do budget geral da empresa. Então, nós discutimos com a área de governança a indicação de um budget compatível com os riscos da empresa e com as demandas de continuidade que a empresa tem. Naturalmente, isso pode ser feito a longo prazo, né? Que nem planejamento estratégico, a gente bota aí, tá bom, mas não tem recurso para fazer tudo isso, vamos em ordem priorizada, atender, mas vamos alocar recursos para esse budget específico, né? De continuidade. E aí, o que a gente faz? A gente usa uma indexação única para toda a empresa, de todos os riscos, envolvendo a área de recursos humanos, envolvendo a área de logística, envolvendo a área financeira, envolvendo a contábil, envolvendo marketing, envolvendo vendas, enfim, coloca todos os riscos numa única planilha, né, que naturalmente, em função do efeito impactante, né, de cada incidente, da probabilidade de ocorrência, eu vou ter um maior ou menor risco, e eles vão estar indexados em função dessas métricas, ok? E aí a gente, então, vai agora para a última atividade, né? Vocês vão lá para o Moodle agora, para identificar se as atividades que eu propus para problemas identificados dentro do case, né, que a gente
está utilizando, se elas são de administração de crise, se elas são de continuidade operacional ou se elas são de recuperação de desastres. Tá ok, pessoal? Então vamos fazer essa atividade para poder encerrar, então, a parte assíncrona, né? E com isso a gente vai ter um percentual já da nossa nota decorrente dessas atividades que vocês fizeram ao final de cada um desses 5 módulos, ok? Então, para terminar esse curso, apenas agora algumas dicas gerais. Segredo do sucesso dessa estratégia. Primeiro, comprometimento do setor executivo. Tem que ser top-down, não adianta. Bottom-up já deu. Nenhuma empresa mais suporta, né, que os controles eles sejam implementados pela área de TI, muitas vezes de uma forma desbalanceada com o nível de risco, né? E aí a gente deixa de atender a parte humana, deixa de atender a parte processual, né? Gasta uma fortuna com controles, com appliances e equipamentos e softwares caríssimos importados e continuamos sofrendo incidentes de segurança. Então a coisa tem que ser top-down, tem que ser baseado nas métricas do negócio, nas métricas da governança corporativa, certo? Uso de metodologias. Metodologia é algo que só nos ajuda, favorece a documentação, favorece a característica cíclica da gestão de riscos, tá certo? Por quê? Porque nós vamos usar ferramentas que são conhecidas, ferramentas que são muito bem documentadas na literatura, como é o caso do BPMN, o caso do CIDAL, o caso do BIA, né, que eu falei para vocês, a análise de impactos ao negócio, tem um vídeo lá bastante detalhado de como se faz uma BIA, né? Então, é lógico que usar metodologia só nos ajuda. Então, fazer as coisas na base do feeling, na base do sentimento, como a maioria dos gestores de segurança fazem, e de forma extremamente reativa, definitivamente não dá certo, nunca deu certo até hoje, vai continuar não dando. Então, se a gente não mudar a estratégia, vai continuar gastando dinheiro com gestão da segurança e não atendendo às demandas do negócio, certo? Envolvimento dos gestores. Fundamental que os gestores eles estejam envolvidos, ou seja, eles não apenas contribuam para o desenvolvimento dos controles, participem dessa etapa de desenvolvimento dos controles, mas também, além disso, né, eles sirvam, eles passem a ser vetores da segurança da informação. Porque como eles participaram da elaboração do controle, nada mais adequado do que eles passarem a treinar o seu próprio pessoal. Treinar no sentido de orientar, né, de corrigir quando alguma coisa não está sendo feita da forma adequada. Infelizmente, a gente percebe que a maioria dos nossos gestores, eles não veem isso como uma obrigação deles, né, fazer treinamento. A maioria dos nossos gestores continua, assume o cargo de gestão, mas continua executando funções técnicas, as mesmas funções que ele exercia antes de se tornar gestor. Então, isso é um problema que a gente precisa efetivamente resolver. Tá? Criar mentalidade de segurança é fundamental e isso depende de muito trabalho, é lento, gradual e progressivo. Tem que ter paciência, muito treinamento, repetir, testar sempre, nunca fazer um treinamento sem uma modalidade de teste qualquer. Eu tenho usado muita ferramenta aí disponível na internet gratuita, Kahoot, né? Tem várias ferramentas aí que a gente usa, que a gente pode usar, o Moodle também, eu uso bastante, tem meu próprio servidor, né, que eu uso lá, a máquina virtual, eu próprio instalei o Moodle, PHP, aquela coisa toda, quer dizer, eu uso bastante isso para treinamento corporativo, e isso, treinamento é uma coisa que tem que ser repetido, massificado, intensificado, para que vire cultura, ou seja, que a coisa passe a estar dentro do sangue da gente, né? É aquela tua história, quanto tempo levou para que a sociedade se apercebesse dos males do fumo, do cigarro, né? E hoje nós temos uma sociedade modificada, né? A maioria das pessoas hoje não fuma. Há 30 anos atrás era o contrário, né? Questão cultural, ok? E postura proativa, fundamental. Não esperar o incidente acontecer. Se a gente, no monitoramento, identifica um risco real, com alta probabilidade de ocorrência e um impacto relevante, imediatamente nós precisamos levar isso para a governança corporativa, discutir o assunto, identificar na governança corporativa um desejo de tratar isso ou não, alocar recursos para isso e efetivamente colocar política de segurança e plano de continuidade de negócios
em andamento. Ok, pessoal? Então, com isso, nós encerramos desse nosso módulo assíncrono, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer interação para esclarecer, tá certo? E vamos fazer as nossas atividades porque elas compõem a nota final do nosso curso. Tá ok, pessoal? Grande abraço, então, e espero vê-los lá na nossa aula síncrona. Até lá!